Então nós vamos começar agora a segunda parte da disciplina de banco de dados, que nessa segunda parte a gente vai focar agora na parte um pouco mais prática. Então no primeiro período, na primeira metade da disciplina a gente entendeu lá as questões de por que a gente utiliza o modelo de entidade de relacionamentos, a gente aprendeu a fazer alguns diagramas, vocês tiveram a atividade e agora, nesse momento, o nosso objetivo é iniciar a parte prática, que é justamente como que esse banco de dados se conecta dentro de uma aplicação. Então, por exemplo, se vocês estão desenvolvendo aqui, vamos supor que aqui seja a sua aplicação, sei lá, pode ser um cadastro de clientes, qualquer coisa desse tipo. Por exemplo, um cadastro de clientes aqui. Toda vez que, ou um cadastro de alunos, ou tanto faz, toda vez que a gente for vir ali e fazer um acesso no banco de dados, vocês podem verificar, igual a gente já mostrei aqui para vocês aqui, até mesmo no curso do Moodle, que a estrutura que vai seguir aqui, independente de qual disciplina que seja, se é a disciplina de banco de dados, se é a disciplina de linguagem de programação web, se é a disciplina de orientação a objetos, ela vai ser sempre a mesma. Vai ter aqui o nome da disciplina, vai ter aqui o nome do professor e as informações sobre ela. Basta eu vir aqui em cima, e se eu vier aqui lá onde está aqui esse 205, que ele no caso é a chave primária que representa a minha disciplina, se eu trocar por algum outro curso, ele vai abrir para mim. Você pode ver que no caso esse 204 seria de cronogramas, deixa eu ver o 206, tá vendo? 206 é da disciplina de engenharia de software, que é de outro professor. Se eu vier aqui tentar, por exemplo, a disciplina 207 é fundamentos sociológicos da educação. Então, essa estrutura aqui da página, que segue esses dados aqui, que tem o nome do professor e os módulos, caso a gente esteja matriculado, ela é implementada apenas uma vez. Ela é feita ali, vamos dizer assim, a primeira vez a gente programa. E as informações que alimentam essa estrutura, elas vão ser obtidas de forma dinâmica, dependendo de qual que é a disciplina que a gente está acessando. Então, imagina que, por exemplo, eu vim aqui e acessei aqui o Moodle da minha disciplina. Aí eu venho aqui e faço uma requisição para o meu banco de dados, que ele vai estar aqui desse lado de cá. Geralmente a gente representa o banco de dados assim. Mais ou menos isso aqui. O que o Moodle faz? Ele vem aqui, solicita para o banco de dados as informações da disciplina que eu estou acessando. Por exemplo, se é essa daqui, me dá as informações da disciplina 205. E aí o que o banco de dados faz? Ele devolve os dados da informação da disciplina 205 aqui para a minha aplicação. E aí depois que eu tenho esses dados, a minha aplicação configura a página colocando aqui nesse lugar aqui o nome da disciplina, aqui nesse lugar o nome do professor, aqui nesses lugares aqui os dados da disciplina, os arquivos, e aqui nesse lugar aqui as informações sobre o módulo. Então, o banco de dados, o sistema de gerenciamento de banco de dados, ele fica executando aqui em paralelo à nossa aplicação para justamente devolver essas informações quando for solicitado. Então, quando a gente sobe um sistema aqui online, por exemplo, igual esse do Moodle aqui, que está dentro da UAB, quando você pega lá um sistema, por exemplo, o Virtual IF, quando você vai criar um sistema, você vai ter na mesma máquina, no caso, ou em máquinas paralelas, mas vamos dizer assim, no mesmo contexto da aplicação, dois servidores rodando, sendo que um aqui vai ser o servidor da aplicação e o outro aqui vai ser o servidor de banco de dados. Um vai ter responsabilidade de, quando eu entro aqui, por exemplo, lá, ava.ab.ftm/curse view php.id igual a 205. Pode ver que, então, no caso, o servidor de aplicação que está rodando aqui é um servidor em PHP. Ele vai receber essa requisição, aí ele vai ver, opa, eu quero a requisição da disciplina 205. Então, eu estou recebendo aqui do meu navegador, aqui está o meu navegador, ele recebe a requisição da 205, aí ele vai lá no banco de dados, fazer uma consulta para buscar as informações, no caso, pode estar, por exemplo, lá na entidade de curso, não sei exatamente como que é estruturado lá dentro do Moodle, mas ele vai querer, me dê todas as informações da disciplina 205. Pode estar dividido em várias entidades ou numa só, mas ele vai solicitar essas informações. E aí o banco de dados vai devolver as informações da disciplina 205, e aí com essas informações
o nosso servidor da aplicação vai montar a página e vai devolver essa página aqui para o navegador. Então aqui seria como se fosse a gente ordenando mais ou menos que esses seriam os 4 passos aqui quando eu venho aqui e digito aquela URL. Então basicamente, obviamente aqui tem mais camadas de rede, né, para poder identificar DNS, mas sabendo que se a gente direcionar diretamente para o servidor da aplicação, ele vai fazer isso daqui, vão ser esses os 4 jumps que eles vão executar durante essa requisição. E para poder vir aqui e fazer nessa parte aqui, pessoal, que é a parte justamente específica do banco de dados, como que ele vai fazer essa consulta? É aqui que entra um segundo ponto que é muito importante da disciplina, que é o seguinte: para a gente consultar informações dentro do banco de dados, a gente precisa de ter alguma forma estruturada para poder fazer isso. Da mesma forma que quando a gente quer criar um programa, quer criar algum software, a gente precisa de escrever esse programa, vamos dizer assim, em uma linguagem que o computador consiga entender e interpretar. Da mesma forma, quando eu venho aqui e quero consultar alguma informação no banco de dados, eu preciso escrever de uma forma que esse servidor de banco de dados consiga interpretar essas informações lá dentro. E, geralmente, na maioria das aplicações que a gente utiliza, a forma que a gente vai utilizar para escrever é justamente utilizando a linguagem SQL, que é um acrônimo de Structured Query Language. Ou seja, linguagem para consultas ou queries estruturadas. Basicamente, o objetivo da SQL é conseguir com que a gente, a partir do momento que a gente tem uma aplicação, a gente consiga fazer a manipulação desses dados lá dentro dessa aplicação. Então, a gente tem, dentro da SQL aqui, nós temos aqui, basicamente, uma divisão. Se eu pegar aqui para vocês, deixa eu só mostrar aqui na apostila aqui, ó. Se vocês verem aqui, ele até comenta aqui, ó. A gente tem, dentro da linguagem, a gente tem a DDL. Vou pôr as mais importantes aqui, que seria a DML. E as outras aqui a gente vai utilizando posteriormente, mas as duas mais importantes são a DDL e a DML. A DDL é um acrônimo de Data Definition Language, ou seja, é a linguagem de definição dos dados. E a DML é a Data Manipulation Language, que é a linguagem de manipulação dos dados. Então, só para vocês entenderem, no primeiro momento, lembra lá que quando eu passei para vocês aquele escopo lá, vou pegar aquele escopo, por exemplo, lá dos clientes, ou aquele escopo lá das páginas que foi da atividade, a primeira coisa que vocês fizeram era ler lá, entender qual era o requisito e fazer a modelagem do diagrama. Então, vocês foram lá e entraram lá em qualquer ferramenta de diagrama e fizeram lá o diagrama de entidade de relacionamento. Esse diagrama de entidade de relacionamento ele é uma representação visual de como o nosso banco de dados vai ser executado. Depois que vocês construíram aquela representação visual, vocês vão precisar de vir aqui e utilizar a DDL, que é um subconjunto do SQL, para poder criar aquele banco de dados pela primeira vez. Então, com a DDL, a gente cria a estrutura do banco de dados. Ou seja, a gente define quais são as entidades, quais são os atributos, quais são os relacionamentos. Então, no primeiro momento aqui, a gente define quais são os dados, qual vai ser a forma que esses dados vão estar estruturados dentro da minha aplicação. E no segundo momento, depois que eu já fiz essa estruturação, quando eu precisar inserir uma informação, remover uma informação, aí a gente usa a DML justamente para manipular os dados que estão dentro do banco de dados. Então, se você imaginar lá, vamos supor que o banco de dados é uma caixa, no primeiro momento, quando você vem aqui e constrói a DDL, você vai e separa essa caixa em diversos compartimentos, onde cada um desses compartimentos é uma das entidades. E com a DML a gente pode ir lá e pegar coisas que estão dentro desses compartimentos, colocar mais informações lá, remover informações, atualizar dados que estão lá dentro. Então, a primeira aqui serve para definir e a segunda serve para manipular esses dados. Então, nós vamos utilizar principalmente esses dois conceitos, de definição e de manipulação de dados, para a gente poder trabalhar aqui agora com o SQL.
Ok? Até o momento, alguma dúvida quanto a esse diagrama, quanto a essas partes aqui? Tá tranquilo? Tranquilo? Beleza. Então vamos continuando. Então agora é o seguinte. Eu sei aqui que eu preciso de, então, ter o meu servidor de aplicação rodando para eu poder utilizar o SQL, para eu poder fazer tanto a definição dos dados quanto a manipulação. Como que eu faço para eu poder simular isso na minha máquina? Porque quando a gente está trabalhando com uma aplicação em tempo real, nós temos o servidor lá que ele está instalado. Como que eu faço para eu poder simular isso aqui na minha máquina? Porque eu vou precisar, vocês vão precisar aí na disciplina para poder simular. Para isso a gente vai utilizar um serviço que forneça justamente esses bancos de dados aí para nós, que execute o servidor de banco de dados aqui na minha máquina. O serviço que eu indico para vocês instalarem é esse daqui, que é o XAMPP. Não sei se vocês já ouviram falar, não sei se vocês já tiveram a disciplina de programação para web. Vocês já tiveram essa disciplina? Não. Não? Programação orientada a objetos, vocês já tiveram? Bem? Não, bem não. Então, provavelmente vocês vão utilizar isso aqui nas próximas disciplinas. Esse XAMPP, ele é vamos dizer assim, um combinado de várias aplicações dentro dele, que é no caso aqui o Apache, que é um servidor para poder rodar, no caso, o servidor de aplicação da sua máquina, MariaDB, que é um banco de dados baseado no MySQL, o PHP, que é uma linguagem de programação também, um servidor de PHP, e o Perl, que é outra linguagem de programação. Então, dentro desse instalador aqui, você já instala esses quatro componentes. Isso é útil por quê? Porque você consegue instalar tudo de uma vez só, sem precisar de muita configuração, nem vamos dizer assim, muitos ajustes. Então, o que eu recomendo é que vocês utilizem o XAMPP para poder fazer a instalação dentro da sua máquina. Você vai baixar ele aqui. No caso aqui, basta escolher a versão aqui, no meu caso, para o Windows. Eu vou pegar essa última versão aqui e instalar ele normalmente. Não vai ter nenhum segredo, não vai ter nenhum percalço. Você não vai precisar de fazer nenhuma configuração, porque o banco de dados ele já vai vir configurado por padrão para vocês. E aí, quando vocês instalarem, depois que você tiver aqui o XAMPP aqui na sua máquina, que no caso aqui também não é esse XAMPP Control Panel, é bem simples. Com ele aqui em aberto, vocês vão ver que tem aqui várias coisas, o Apache, o MySQL, FileZilla, etc. Para nós, na nossa disciplina, nós só vamos vir aqui e precisar do MySQL. Então é só você vir aqui e clicar com esse botãozinho aqui de Start, logo à frente do MySQL, que ele já vai iniciar a aplicação do MySQL aqui para a gente dentro da nossa máquina. Então você não precisa de fazer nenhuma outra instalação, basta você vir aqui e clicar um Start, ficou verdinho, quer dizer que o MySQL já está rodando aqui na minha máquina, no caso o MariaDB. Então a partir desse momento aqui que eu instalei o XAMPP e cliquei aqui em Start, eu já tenho um servidor de banco de dados rodando aqui na minha máquina. Se eu já tenho um servidor de banco de dados rodando aqui na minha máquina, eu já consigo fazer solicitações para ele via SQL, tanto DDL quanto DML. Para mim poder fazer isso, a gente pode fazer, no caso, por linha de comando, utilizando aqui essa porta, ou geralmente esses serviços aqui, como o XAMPP, eles fornecem para a gente o que a gente chama de administradores, que seria como se fosse um front-end para poder acessar esse banco de dados para nós. Aqui vocês vão ver que logo na frente do botão de iniciar aqui tem um botão chamado admin, que se você clicar nele, ele vai abrir essa página aqui que a gente chama de PHP MyAdmin, para poder fazer a administração desse banco de dados. Como o PHP MyAdmin é em PHP, agora que eu lembrei, eu vou precisar de rodar o Apache também, para eu poder conseguir rodar o PHP MyAdmin. Então, basta vocês rodarem o Apache e o MySQL, vocês vão ver que o PHP MyAdmin já vai estar rodando aqui para a gente. Então, o PHP MyAdmin, ele é um servidor, vamos dizer assim, uma interface para poder acessar o meu banco de dados. Vocês podem ver que ele está acessando aqui o serviço na porta 127.0.0.1, ou seja, o localhost, via TCP/IP, o tipo do serviço é MariaDB, e aí no caso aqui o usuário que ele está utilizando é o usuário root, para poder, como é o usuário principal. Então vocês podem ver que aqui vocês já tem
o administrador para poder acessar o nosso banco de dados. Para quem quiser, pode vir aqui nessas settings aqui, ó, nessa configuração aqui, ó, e tem como vocês colocarem em português. Deixa eu só achar qual que é a opção. Não é aqui. Deixa eu ver onde que está em português aqui. Tem um lugar que coloca em português. Deixa eu só ver onde que é aqui. Né, esse aqui, não. Não, aqui não é. Deixa eu só procurar aqui que eu não me lembro. Quando a gente... Trocar para português. Olha lá. Na hora de instalar esse daqui. Depois eu dou uma olhada aqui para vocês e falo exatamente. Não lembro de cabeça onde é, não. Mas assim, só se quiser mesmo, não tem nenhum problema. Vocês vão ver que aqui, ó, a gente tem algumas opções aqui, por exemplo, a gente tem aqui essa lista de databases, que seriam os bancos de dados que já tem criado aqui na minha aplicação. E aqui a gente tem o mais importante, que é essa SQL, que é nessa SQL aqui que vocês podem ver que tem um campo aqui onde a gente consegue digitar qualquer comando. E esses comandos aqui que a gente vai poder fazer para poder criar as nossas tabelas, utilizar o DDL e o DML depois para poder fazer inserção e remoção de dados dentro dessa minha tabela. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar aqui no Draw.io aqui, só para a gente criar um diagramazinho aqui para a gente poder testar, fazer algumas coisas aqui na nossa aplicação. Eu acho que isso aqui já estava até na última aula lá, deixa eu criar um novo aqui. Diagrama de entidade de relacionamento. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar uma tabela aqui qualquer, vamos chamar ela aqui, por exemplo, de... Vamos pegar lá essa tabela de disciplina do Moodle. Então nós vamos ter aqui o ID, aí nós vamos ter aqui o nome da disciplina, e aí eu vou ter, além desse nome da disciplina aqui, eu vou ter uma chave estrangeira aqui, que vai ser do professor. E aí eu vou ter uma segunda tabela aqui, que eu vou chamar ela de professor, que vai ter o ID. Aí eu vou pôr aqui o nome e vou pôr o e-mail. Vou criar um relacionamento para ela aqui, aonde um professor vai poder ter várias disciplinas, mas uma disciplina pode ser de apenas um professor. Então é um relacionamento 1 para N. Então olha lá, um professor pode ter várias disciplinas, mas uma disciplina ela só pertence a um professor. Vamos pensar aqui que esse, vamos dizer, seria o nosso objetivo, que a gente quer criar um banco de dados para ele. Como que vai funcionar então para poder fazer a criação? A primeira coisa que a gente precisa entender é que dentro de um servidor a gente pode ter vários bancos de dados. Então, cada um dos bancos de dados, vamos dizer assim, entre aspas, servindo para uma aplicação diferente. Então, a gente vai vir aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um primeiro banco de dados para a gente poder colocar esse banco de dados aí de aula. Eu vou deixar aqui maior aqui nesse texto, porque eu acho que ele aqui fica um pouquinho ruim. Então, a gente coloca aqui, vou até salvar aqui como SQL, deixa eu salvar. A primeira coisa que eu tenho de fazer é fazer a criação do meu banco de dados. Então, na minha linguagem lá, SQL, o comando, quando eu quero criar alguma coisa, ele sempre vai vir composto pelo create, que é a primeira palavra-chave indicando que eu vou criar alguma coisa. Se nesse momento eu quero criar um banco de dados, então eu vou vir aqui e vou falar create database
E aqui eu vou colocar o nome do meu banco de dados. Eu vou chamar ele aqui de aula, só para a gente poder fazer dessa forma que fica mais fácil. Então, observa, a primeira coisa que eu estou falando é o seguinte: eu vou criar um banco de dados. Esse banco de dados vai se chamar aula. E aí depois eu coloquei esse ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula indica como se fosse o término do comando. É o mesmo esquema que vocês têm lá na linguagem de programação. Só porque no SQL a gente consegue executar vários comandos um em sequência do outro. Então, como que a gente sabe quando terminou um comando e começou outro? Justamente por causa do ponto e vírgula. Então, se eu vier aqui, copiar esse create database aqui para dentro do meu SQL, para eu poder rodar ele aqui, e aí eu vou clicar aqui no botão Go para executar, vocês vão ver que ele foi executado aqui com sucesso. E se vocês observarem aqui à esquerda, aqui, ele já adicionou o meu banco de dados de aula aqui também. Quer dizer que eu acabei de fazer a criação de um novo banco de dados, nesse caso aqui chamado de aula. No segundo momento lá, aí eu vou voltar aqui na minha SQL, um outro comando que a gente vai precisar de importar aqui, que vai precisar de utilizar aqui também, que vai ser bastante útil para nós, é o comando do use. E aí, no caso, eu vou colocar aqui use aula. O que seria esse comando do use? Seria justamente para me indicar depois agora que os meus comandos vão ser feitos sobre esse banco de dados aula. E se vocês verem aqui, no caso, ele não está informando qual que é o banco que eu estou utilizando. Então, nesse momento aqui, use aula, eu vou vir aqui e vou executar, falando que agora os comandos que eu vou utilizar vão ser todos dentro do banco de dados de aula. Então, toda vez que a gente for para fazer um comando aqui, no caso aqui dentro do phpMyAdmin, é indicado que vocês coloquem antes dele aqui use com o nome do banco de dados, para ele saber exatamente em qual banco de dados vocês estão fazendo. Agora, se você quiser, você pode vir aqui também e clicar aqui à esquerda no nome do banco, e aí você clicar aqui no SQL dessa forma, porque aqui você garante que aqui em cima você está utilizando o database aula, vocês vão verificar aqui em cima. Então, vocês têm as duas formas de você fazer esse comando. Seja você clicando lá o comando use aula, que é o nome do nosso banco, ou clicando aqui no nome do aula, aqui do nome do banco de dados, e clicando aqui no SQL aqui em cima, que aí você consegue ver que aqui em cima está selecionado o banco de dados aula. Para eu poder, se eu quiser excluir essa base de dados, aí se eu quisesse remover esse banco de dados, eu utilizaria o comando drop. Então, se eu quero deletar um database, então drop database, nome do database, no caso, que seria o aula. Então, aqui, o primeiro comando serve para criar, o segundo comando serve para usar, o terceiro comando serve para eliminar, caso eu queira. Então, observa, lembra que a gente falou? Isso aqui é data definition, ou seja, eu estou fazendo a definição dos dados. Nesse caso, eu estou criando aqui uma aplicação, no caso, eu estou criando aqui um banco de dados para poder fazer qualquer coisa aqui dentro dele. No segundo momento, com um banco de dados já criado, aí é aqui que agora a gente precisa de vir e fazer a criação das nossas entidades dentro do banco de dados. Então, no meu caso aqui, que eu estou utilizando esse banco de dados de aula, quantas entidades que eu tenho aqui para esse diagrama que eu mapeei? No meu caso aqui, eu tenho duas entidades, sendo que uma entidade é essa entidade aí de professor, e a outra entidade é a entidade de disciplina. Então, agora a gente vai vir aqui e a gente vai fazer a criação dessas entidades. Como que funciona a criação dessas entidades? Depois que você já selecionou um banco, então você precisa de ter o comando use antes ou ter selecionado o banco lá, você consegue criar entidades dentro desse banco. Para a gente poder criar uma entidade, no banco de dados a gente chama isso de tabelas. Então eu vou vir aqui, create table, e aí o nome da minha tabela. A primeira tabela que eu vou criar aqui vai ser a tabela de professor. Então, create table professor, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, e no final eu vou fechar esse parênteses. E dentro desses parênteses, eu vou vir aqui e vou colocar todos os atributos que a minha entidade vai ter. Então, no meu caso, quais são os atributos que eu tenho? O ID, nome e e-mail. Só porque se eu criar só dessa forma aqui, o banco de dados ele não sabe qual que é o tipo de dados que eu vou utilizar para armazenar. Então eu preciso vir aqui e falar qual que é o tipo de dados que a gente vai utilizar para essa aplicação.
Se vocês verem lá nas aulas aqui, ó, no módulo 2, vocês vão ver que eu coloquei um documento aqui, ó, tipos de dados do MySQL e MariaDB. Esse documento aqui é um documento auxiliar que vocês conseguem analisar aqui justamente para ver os tipos de dados que tem disponíveis quando vocês precisarem de criar um banco de dados. Então, por exemplo, o ID, eles geralmente são números inteiros. Então, para a gente criar aqui, a gente pode criar ele como sendo int. Se eu pegar lá o nome ele vai ser uma string de tamanho variável. Então, eu vou vir aqui e vou colocar varchar. E da mesma forma, no meu caso, para o e-mail, porque não tem nenhum campo específico. Se eu precisasse de armazenar, por exemplo, a data de nascimento, eu iria utilizar esse campo aqui, date. Então, tipo, aqui vocês têm uma noção de quais são os tipos de dados que vocês podem utilizar na criação aí do banco de dados de vocês. No meu caso aqui, o meu ID, eu vou chamar ele aqui de int, porque ele vai ser inteiro. O nome, eu vou colocar ele em varchar, ou seja, uma string de tamanho variável. E entre parênteses eu vou colocar quantos caracteres que esse nome vai ter. Igual quando vocês definiam lá a string da linguagem de C, vocês precisam vir aqui e fazer essa definição também. Diga. Pode falar, Cristiano. Professor, os comandos sempre letra maiúsculas? Não, isso aqui é uma questão que eu tenho esse costume. Geralmente eu deixo todos os comandos que são parte do SQL em letra maiúscula e o que não é parte do SQL em letra minúscula para eu poder conseguir identificar claramente. Mas aqui se você colocar letra minúscula e tal, não tem problema. Nesse caso, o SQL ele não tem aquela restrição que é ML case igual a outras linguagens de programação. Então, tanto faz se é maiúsculo, se é minúsculo, vai funcionar normalmente. Beleza? Então, aqui eu vou vir aqui e-mail varchar de tamanho 100, por exemplo, que eu acho que geralmente um e-mail não vai ter mais do que 100 caracteres. Então, observa, vim aqui, criei o professor. O professor ele vai ter 3 atributos, ID, nome e e-mail. O ID é um atributo do tipo inteiro, nome é um atributo do tipo varchar e e-mail é um atributo do tipo varchar também. Dessa forma, a gente consegue criar uma estrutura da nossa entidade professor. Mas se vocês lembrarem lá quando a gente estava mapeando aqui, vocês podem ver que eu vim aqui conseguir representar aqui o professor, o ID, o nome e e-mail, mas eu ainda não vim aqui colocar no caso aqui o nosso PK, que seria a nossa chave primária. Então eu preciso vir aqui e preciso vir falar aqui no meu ID que ele vai ser a minha primary key. Então eu vou vir aqui na frente dele e vou colocar a primary key. E além disso, esse ID, igual vocês viram lá na disciplina, vocês viram que as disciplinas elas vão crescendo os IDs aqui, vamos dizer assim, sequencial, tem 205, 206, 207. Geralmente esse ID não foi digitado por nós usuários, igual eu já discuti com vocês nas últimas aulas. Esse ID ele é gerado automaticamente. Então eu posso vir aqui, além disso, vir aqui e colocar na minha disciplina, no meu ID, que ele é auto-increment. O que seria esse auto-increment? Seria justamente que ele é gerado automaticamente. Então ele vai começar em 1, o primeiro professor que vocês inserirem vai ser o professor 1. O segundo professor vai ser o professor 2, o terceiro vai ser o professor 3, e assim por diante. Então, essa propriedade primary key indica que o meu ID é a minha chave primária. Essa propriedade auto-increment me indica que o meu ID vai ser gerado automaticamente. No MySQL, ele só aceita colocar essas propriedades de auto-incremento em chaves primárias. Ele não aceita colocar isso se não for chave primária. Então, acaba que a utilização desse está restrita à marcação desse aqui anteriormente. E por último também, mas não menos importante, a gente tem outras propriedades que a gente consegue adicionar aqui. A gente tem a propriedade que a gente chama de unique, que eu vou vir aqui e vou colocar dentro do meu e-mail, que como o próprio nome já diz, unique quer dizer que ela vai ser única. Isso me indica que eu não posso salvar mais de um professor com o mesmo e-mail, porque até mesmo isso não existe. Cada professor vai ter seu único e-mail. Se eu estiver colocando um professor com o mesmo e-mail, indica que é o mesmo professor que já foi definido antes, então eu não preciso salvar novamente.
Então, quando eu venho aqui e coloco em uma determinada coluna essa unique, a gente indica que essa coluna nunca vai aceitar campos repetidos. A gente vai precisar de sempre colocar valores diferentes. E além disso, um outro modificador que a gente utiliza bastante também é o not null, que é justamente, como o próprio nome já diz, não nulo. Ou seja, quando a gente vai inserir algum elemento no banco de dados, a gente pode ou não inserir aquele elemento. Se a gente não inserir aquele atributo, ele vai ficar como nulo. Se a gente vem aqui e marca que esse atributo é not null, eu sempre vou ter de colocar alguma informação naquele campo. Então isso aqui me dá conceito de obrigatoriedade. Quer dizer que é obrigatório eu preencher, no caso, o nome, o e-mail e o ID, para que eu consiga finalizar o cadastro lá do meu professor. Se vocês já fizeram algum cadastro em alguma loja online, vocês já viram que existem alguns campos que são requeridos. Justamente por quê? Porque esses campos lá na base de dados, eles estão com essa propriedade not null. E vocês podem ver que as propriedades elas podem ir sendo acumuladas, bastando você vir aqui e separar elas por espaço. Então, olha para vocês verem, essa propriedade aqui, ó, esse atributo id, ele é inteiro, chave primária, autoincremento, não aceita nulo. Vírgula, terminei o meu primeiro atributo. Vai para o segundo atributo, nome, ele é varchar e não aceita nulo. Terminei o meu segundo incremento, meu segundo atributo com a vírgula. Vai para o terceiro, e-mail, ele é varchar, ele é único e ele não aceita nulo. Como não tem mais nenhum atributo depois disso aqui, eu não preciso colocar a vírgula. E aí vocês podem ver que tudo isso está circundado dentro dos parênteses que estão representados aqui pela entidade de professor. E no final da entidade professor, a gente colocou o ponto e vírgula para indicar o término dessa entidade. Ok? Tranquilo quanto a essa criação aqui dessa entidade? Eu sei que agora veio um monte de informação de uma só vez, mas deu para entender o conceito de cada um, é porque como a gente vai repetir isso aqui mais vezes, eu acredito que vai ficando mais claro. Mas pela primeira noção, pelo primeiro contato aí, ficou alguma dúvida? Algum termo que vocês não entenderam? Quer que eu explique novamente? Não, ficou tranquilo, John. Estou achando que é mais simples do que aquelas tabelas. Então, beleza, então tranquilo. Então, observa, vim aqui agora, vou selecionar esse comando aqui, lembra que eu estou fazendo daqui só porque questão de tamanho da tela, mas vocês podem vir, vocês já podem fazer o comando aqui diretamente na parte do MySQL. Vocês viram que aqui já está com o banco de dados selecionado aula, vou vir aqui e vou executar meu comando aqui de Create Table Professor. Vou vir aqui e vou clicar no botão de Go. Ele vai retornar um verdinho aqui para mim, quer dizer que indicou com sucesso. E se vocês verem aqui, já foi criada uma tabelinha de professor aqui do lado. Se eu clicar no mais dessa tabelinha de professor, vocês podem ver aqui, ó, que tem aqui, ó, colunas. Vou clicar no mais de colunas, olha lá, ó, tá vendo? Tem o nome, que é um varchar, tem o ID, que é a nossa chave primária, tá vendo que a abreviação que ele utiliza aqui é, no caso, PRI, e o e-mail, que ele é um varchar, e ele também tem esse uni, que seria a chave de unique que a gente colocou quando a gente fez a definição. Quer dizer que esse e-mail aqui, ele não pode ser repetido durante a aplicação. Ok? Então, deixa eu voltar aqui. Diga, Aline. Quando eu... Aqui, ó, você tem de iniciar o MySQL, iniciar o Apache também. Aí você vai ver que aqui na frente do MySQL tem um botão de admin aqui, é só você clicar nele. Por nada. Ok, então criamos aqui a nossa entidade. Então, lembra, isso aqui, de novo, isso aqui faz parte da DDL, ou seja, Data Definition Language. A gente está definindo como os nossos dados vão ser armazenados. Então, observa que agora eu já tenho uma estrutura de professor aqui para eu poder conseguir armazenar coisas aqui dentro. Geralmente, a DDL a gente cria só uma vez, que a gente cria só durante a inicialização do sistema. Agora, a gente vai passar para a DML, que é a Data Manipulation Language, que serve justamente para manipular os dados.
E aí manipular os dados, a gente vai estar, enquanto o sistema for sendo utilizado, a gente vai estar manipulando. Porque manipular os dados, se vocês lembrarem, a gente já até comentou, é parte daquele acrônimo do CRUD lá, que é o Create, Read, Update e Delete. Então, eu vou pôr aqui, só para não confundir, eu vou pôr isso aqui como comentário aqui, só para a gente não ter nenhum problema. Então, agora que nós temos aqui o nosso professor criado, eu consigo vir aqui e a gente consegue fazer, por exemplo, a criação de um determinado professor dentro dessa disciplina. Então, para mim poder criar dados, a gente vai utilizar o comando insert. O comando insert serve justamente para mim poder inserir dados dentro de uma tabela que já existe no meu banco. Então, eu vou vir aqui e vou falar insert into e o nome da minha tabela. Então, observa lá, o que eu estou falando? Ó. Insert into professor. Eu vou inserir dados dentro da tabela de professor. E aí eu vou abrir o parênteses e vou colocar quais os dados eu quero inserir aqui agora. Então, no meu caso, minha tabela de professor, ela tem quantos atributos? Ela tem 3 atributos, ID, nome e e-mail. Mas se vocês lembrarem, o ID ele já é gerado automaticamente para mim. Então, eu não preciso inserir ele, eu só preciso inserir o nome e o e-mail. Então, eu vou vir aqui e vou colocar as duas propriedades que eu quero inserir, nome e e-mail. E na frente eu vou colocar aqui o values, e aí eu vou informar qual que é o nome e qual que é o e-mail. No meu caso aqui, nome, Jean Souza. Vocês viram que eu coloquei aqui entre aspas simples, é a representação de varchar dentro do SQL, dentro da linguagem SQL, são as aspas simples. E o e-mail, Jean Souza, IFTM, EduBR. Então, observe o que eu estou falando aqui com esse comando. Eu vou inserir into professor. Vou inserir com as propriedades nome e e-mail. Os valores. Então, a primeira propriedade que está aqui, ela é referente a meu nome. A segunda propriedade que está aqui, ela está referente ao meu e-mail. Então, essa ordem que está aqui pode ser diferente da ordem que os campos estão dispostos. Mas a ordem que você colocar aqui vai ser a ordem que ele vai seguir para os atributos que estão dentro do parâmetro de values. Se eu vier aqui e rodar esse comando aqui, ó, observa que eu vou vir aqui no SQL, de novo, já está com o database e aula selecionado, vou vir aqui e vou rodar o meu comando insert into. Se eu vier aqui e der um go, ele vai inserir esse comando lá para mim, ele vai inserir esses dados aqui da minha tabela. Se eu vier aqui e tentar rodar o mesmo comando novamente, observa que ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele vai falando aqui, ó, duplicated entry for key email. Lembra que a gente falou lá que o nosso e-mail ele tem de ser unique? Ele não pode ser repetido? Então, se eu tentar inserir um outro registro com o mesmo e-mail, ele vai me dar um erro justamente porque esse e-mail já existe dentro do meu banco de dados. Ok? Comando de insert, pessoal, tranquilo também? Alguma dúvida? Tranquilo? E aí nós vamos agora mais um comando por hoje, e aí depois a gente para e na próxima aula a gente continua, que é o comando para fazer a leitura dos dados. Então depois que eu inserir, como que eu faço para mim recuperar esses dados? Porque a gente tem de pensar que a aplicação ela vai, por exemplo, imagina, nesse sentido eu fui lá e inseri um novo professor na disciplina. Como que eu sei que eu vou recuperar os dados desse professor para mim poder vir aqui e mostrar esses dados aqui, igual está sendo exibido aqui, tá vendo? O nome e o e-mail. Como que eu vou fazer isso? Para a gente poder recuperar, a gente utiliza o comando select. E aí no select a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai definir quais os atributos que eu quero selecionar. Então eu posso vir aqui e posso colocar, por exemplo, ID, quais os atributos que eu quero selecionar? Nome e e-mail. From professor. Isso aqui me está falando o seguinte, eu vou selecionar o nome e o e-mail da minha tabela de professor. Se eu vier aqui e executar esse comando, observa o que vai acontecer. Vou vir aqui, ó, coloquei select nome e e-mail from professor e executa. Vocês vão ver que ele vai retornar aqui para mim, ó, o nome, que é o meu caso Jean Souza, e o e-mail,
daquele professor que a gente inseriu temporariamente. Eu posso vir aqui e no select eu posso definir atributo por atributo, igual a definir, ou se eu quiser trazer todos os campos daquela tabela, eu posso vir aqui e só fazer um select asterisco, que esse select asterisco seria selecione todos os atributos da tabela de professor. E aí eu não preciso ficar colocando um por um os nossos atributos, a gente consegue selecionar tudo de uma só vez. Então se eu vier aqui, ó, e vou rodar a SQL aqui novamente, olha lá. Vou vir aqui, ó, select asterisco from professor. Não é esse aqui que eu quero. Eu tenho de voltar aqui no banco de dados aqui. Isso, SQL. Vamos lá. Select asterisco from professor, go. Observa, aí ele vai selecionar todos os 3 atributos da minha tabela de professor. ID, nome e e-mail. Ok? Tranquilo quanto à questão do select aqui também, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, então. Então, nós vamos parar aqui por aqui. Na próxima aula, a gente vai fazer a parte do update, do delete. E, além disso, nós vamos fazer aqui a segunda parte da nossa estrutura. Porque observa que na segunda disciplina aqui, nós temos uma chave estrangeira. Então, nós vamos precisar de fazer a criação dessa chave estrangeira aqui também. Mas isso aí nós vamos fazer na próxima aula. Ok? Alguma dúvida? Diga! Tem opção? Ah, é aqui, ó. Eu sabia que tinha, só não lembrava onde que estava aqui. Valeu. Obrigado, Daniel. Então, ó, pessoal, na página principal, se vocês virem aqui, tem a opção aqui para você escolher o idioma aí, no caso, para o português. Não, pior que tem uns trem que a gente esquece, vai fazendo. É tanta vez que tantas coisas que vão mexendo, às vezes a gente perde aí. Mas beleza. Então, beleza, pessoal? Se não tem mais nenhuma dúvida, nós vamos parando por aqui. Na semana que vem, a gente continua, ok? Então, boa noite para vocês. Vou finalizar a gravação aqui e até semana que vem.